bem, vocês sabem o que são os dramas asiáticos ou os doramas japoneses, os K-dramas, né, os T-dramas? Não, você não sabe ainda? Então, esse pop-up especial é pra você que tá querendo conhecer um pouquinho mais. A gente vai falar sobre essas novelas asiáticas que tiveram aí seu início nas rádios japonesas e que se espalharam aí por todo o continente asiático. E pra gente dar um panorama geral aí sobre o assunto, eu tenho convidados super especiais, como a Paula Sayuri, que trabalha com tradução e legendas no Drama Fever. Também a gente tem o Jack, que trabalha no Centro Cultural Coreano do Brasil, e o Juliano Petilha, que escreve pro Pop Feed e pra J-Wave, que há 12 anos escreve e pesquisa sobre esse assunto. Antes da gente começar a falar exatamente o que são os dramas, tem uma coisa muito curiosa, que é porque a maioria dos brasileiros chamam os dramas de doramas, né? Que eu acho que a gente puxa isso um pouco do japonês, né, Jack? Sim, existe uma diferença entre dorama e drama. Dorama é um termo japonês quando diz telenovela. Drama seria, corretamente dizendo, em coreano, as novelas coreanas. A gente vai comentar um pouquinho sobre o que são dramas, porque parece que a gente tá falando de uma coisa completamente diferente do que a gente no Brasil tá acostumado, mas não, são novelas, né? Os programas japoneses são organizados por estações do ano. Então, as séries japonesas são organizadas num período de 12 semanas, o que acaba atravessando aí um próximo dorama na próxima estação do ano. Sim, existe uma novela chamada Winter Sonata, que é bem famosa, também famosa no Japão também, que existe essa diferenciação na Coreia também. A duração é diferente das novelas brasileiras, porque a gente está acostumado, às vezes, com novelas muito extensas, que duram meses, né? Sim. Mas essa não é muito a realidade, né, das novelas asiáticas. Isso. Aqui no Brasil, a gente tem uma novela que passa todos os dias por mais ou menos 1 hora. Já nos outros países, como, por exemplo, a China, em Taiwan também, eles fazem dramas bem curtinhos, de 45 minutos, sem intervalos. No Japão, dura mais ou menos 1 hora, e na Coreia também, entre 1 hora e 1h30. E o que difere também, eles têm um horário específico na grade da emissora e também que dia de semana que eles vão passar. Quando a gente fala dramas asiáticos, a gente não está dizendo que as novelas são exatamente dramáticas, né? Que tem só o gênero dramático. Não, tem vários gêneros diferentes dentro, né, Sayuri? Você costuma traduzir muitos históricos chineses, por exemplo, né? Sim, tem muito do gênero de fantasia, de detetives, drama médico tem bastante, principalmente esse ano lançaram muitos. Terror, comédia... infantil também tem. De tem ação vários, tem de e tudo. comédia romântica, né? Que eu acho Sim, que é um dos comédia mais romântica. comuns, né? Tem também sobre a questão de onde e quando começaram os dramas, que são um assunto meio, tipo, até meio delicado, porque a gente não sabe exatamente onde começou, né? Porque eu acho que é muito parecido com o que a gente teve aqui. A gente tem na China, já de muitos anos, com teatros e com coisas, com histórias contadas, e depois chegou no Japão através das rádios, né? Também com histórias de rádio, né? A questão é bastante similar com o que aconteceu no Brasil, né? E nos Estados Unidos também, com a questão das novelas de rádio ser patrocinadas por empresas, até empresas de sabão, como era naquela época. Então é por isso que as novelas começaram a ganhar um formato. E depois, logicamente, com a evolução da tecnologia, a rádio veio para a televisão. O Japão acabou influenciando outras áreas, Coreia também. Acaba que hoje também tem remake do Japão para Coreia para o Japão. Então é muito legal essa troca cultural que o mundo tem hoje na questão das novelas ou dramas, né, como o pessoal preferia. Tem o mais famoso, que a gente estava até comentando. Sim, o Hanayori Dango, que é a versão japonesa, eles transformaram também para a versão coreana como Boys Over Flowers, ou Boys Before Flowers também. Porque esse Hanayori Dango, se não me engano, ele tem versões de todos os países, quase todos os países, né? Tem taiwanês, tem tailandês, você tem de vários países. Tem da China? Tem na China também. Tem uma continuação que está saindo esse ano no Japão. Então, é uma série muito popular e acho que de tempos em tempos ela acaba voltando. E eu queria que vocês pudessem dar, então, indicações de dramas favoritos de vocês, talvez. Eu, por exemplo, gosto muito de comparar versões. Então, por exemplo, eu gosto muito de Full House da Coreia, como eu também estou gostando muito, ainda não terminei, da Full House da Tailândia. Então, meu favorito é Reply 1988. Essa novela mostra uma Coreia na época de 88, onde aconteceu a Olimpíada de 88 em Seul. E muitos coreanos têm uma nostalgia, né? E eles sentem da mesma forma, eles querem
né, degustar os pratos daquela época. Então eles querem retomar os assuntos daquela época. Eu gosto muito de drama médico. Então, Doctor Stranger foi muito marcante para mim, foi um dos primeiros que eu trabalhei pro Drama Fever também. E Good Doctor, que conta sobre a história de um médico que ele tá dentro do espectro do autismo e mesmo assim ele é muito bom em medicina, mas ele não é muito bom em socializar, tanto com os pacientes quanto com os colegas. A gente não pode falar de dramas favoritos ou dramas famosos sem falar dos ídolos, dos grandes atores que são muito famosos aí pela Ásia. Vocês têm alguma indicação dos atores que vocês curtem ou que vocês acham que são mais populares, assim? Então, a gente pode ver o ator Lee Min-ho, né, no Boys Over Flower, né? Na Coreia virou febre fazer aquele cabelo, né, aquele estilo. E atualmente existem muitas novelas que os idols do K-pop participam, então os fãs de K-pop acabam se adaptando, se gostando muito mais das novelas do que antes. Migrando, né, bastante para as novelas. Migrando. Enquanto depois, em épocas, às vezes se transforma uma coisa meio família, meio pros pais, aí vem os idols de K-pop e você leva os jovens de novo a assistirem as novelas. Isso é bem bacana. É engraçado que falar de atores assim, no Japão também, cantores atuam. Então, Hanayori Dango, que é a versão japonesa, é o Matsumoto Jun, da banda boy band Arashi. É interessante que você gosta aquele ator, que você acaba pesquisando mais e acaba virando fã do trabalho dele musical, ou outra área, como modelo. Você pode trabalhar em várias vertentes, tem até o termo talento, né, como eles falam. Atrizes, a gente fala muito dos atores, né? A gente meio que ignora um pouco, às vezes, quando vai falar assim das atrizes, mas vocês têm alguma atriz para poder indicar que vocês gostam? Eu, por exemplo, gosto muito das personagens femininas que são esquentadinhas, que no Japão a gente chama de tsundere. E aí, tipo, tem uma atriz que ela sempre faz isso, que é a Horiki Tamaki. Então, sempre quando ela atua, logicamente que eu vou assistir porque ela vai fazer papel de esquentada. Eu gosto muito da atuação do último drama da Park Bo-young. Que fez Strong Woman do Bong-soon, né? Que é maravilhoso. Exatamente. E o casal, o melhor casal de drama. É verdade, gente. E uma coisa também que é bem interessante, que muita gente se pergunta, o Jack como nasceu na Coreia, acho que pode responder isso pra gente. Os dramas, a vida dos dramas é exatamente igual à vida real? Olha, sendo sincero, não existe esses príncipes encantados. Então, pode esquecer. Um dos meus assuntos favoritos é o assunto de colegial, né? Que mostra a cenografia dos colégios coreanos, tudo mais. Então, essa vida existe. Essa vida, esses costumes, a forma de vestir, a forma de viver, a comida, tudo isso é real. Acho que é muito interessante também a gente comentar sobre a popularização, na verdade, dos dramas ou dos doramas no Brasil, assim. Vocês têm uma noção de quando que começou? Porque a gente sabe que provavelmente foram os doramas, né? Foram os doramas japoneses. Então, aqui no Brasil a gente teve pouquíssimas séries japonesas passando na televisão. Hoje em dia, você pode ir pelo serviço de streaming, né? Então, tem o Drama Fever, tem o Viki, tem a própria Netflix, que está financiando diversas produções, tanto na Coreia como no Japão. Por que você acha que se deve essa paixão que os brasileiros estão começando a ter, tanto pelas novelas asiáticas e tudo mais? O Brasil é um dos maiores públicos do drama. Sim, é o segundo maior público que consome drama no mundo. Eu acredito que seja pelo enredo. É mais leve do que o que a gente está acostumado, por exemplo, comparado com novela mexicana. É mais gentil, eles têm... a cultura asiática tem certas... elas são mais comedidas em alguns assuntos, então isso também interfere em como eles vão mostrar, como eles vão falar sobre esse assunto para a geração mais nova e tanto com a geração mais velha, sobre eles nessas novelas. Então é isso, acho que a gente falou já um pouquinho aí sobre cada coisa, a gente, né, tentou falar um pouquinho sobre cada assunto aí dentro dos dramas. Espero que vocês tenham curtido esse programa aqui com a gente. Obrigada a vocês por terem vindo aqui, passar essa tarde aqui com a gente para poder falar sobre dramas. Acho que é bem bacana a gente cada vez mais falar sobre isso, né, para poder divulgar bastante as culturas asiáticas e tudo mais. Então, acho que é muito bacana. Obrigada a vocês por estarem assistindo aqui com a gente. E é isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau.